Graça e paz, igreja, boa noite. Nós estamos aqui para juntos, adorarmos ao nosso Deus, prestarmos culto a Ele de forma online. E eu quero dizer, quero lembrar aqui que nós estamos na igreja, cumprindo todas as normativas de biossegurança. Estamos aqui em número reduzidos de pessoas. E eu quero te convidar nesse momento, como primeiro ato de culto, abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 12. E antes disso, eu também quero te convidar a parar um momento, se você estiver fazendo alguma coisa na sua casa, a sentar-se, a respirar e a criar um movimento na sua casa, a criar uma esfera espiritual na sua casa, porque esse é um canal que Deus tem para falar conosco. E nessa noite não vai ser diferente, mas nós precisamos nos prepararmos para receber parte do Senhor. Amém? Então vamos ler. 1 Crônicas, capítulo 29, versos de 10 a 12. É a oração de Davi que diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. Amém? Esse é o nosso Deus. Nessa passagem, Davi louva a incomparável glória do Senhor, como nós podemos ler aqui. Ele diz que tudo no céu e na terra pertence a Deus. É isso que Davi está dizendo aqui nesses primeiros versos da oração dele. Nosso Deus, que é vivo, que é nosso Criador, está acima de tudo e está acima de todos. Ele governa todas as partes da criação e tudo e todos nós pertencemos a Ele. Esse é o nosso Deus. Que você possa começar a entender isso como uma verdade, porque ela é uma verdade absoluta. E aí, Davi também vai dizer que tudo que realmente tem, grandeza, poder, esplendor, glória, todas essas coisas, majestade, é de possessão única e exclusiva do nosso Deus. E possessão significa domínio. Todas essas coisas estão sob o domínio do nosso Deus. E aí, no versículo 12, Deus é descrito aqui como a única fonte real de riqueza. Ele é a fonte. Se alimente da fonte nessa noite. Se alimente da fonte nessa noite. Essa é uma noite de milagres, porque o nosso Deus, Ele já chegou e Ele está presente aí na sua casa. É uma noite especial porque o Espírito Santo de Deus tem um recado da parte do céu para nos entregar nessa noite. E nós vamos começar adorando ao Senhor. E eu quero te convidar agora a se colocar de pé aí na sua casa. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos agora. E começa a adorar o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te entregar o nosso melhor, Senhor.
Nós queremos te entregar, Senhor, uma oração sincera, genuína, uma oração inocente, assim como seria a oração de uma criança. Queremos, Senhor, dizer que Tu és o Deus, Pai querido, das nossas vidas. O Senhor, Pai querido, tem domínio sobre todas as coisas. Dentre elas, a nossa ansiedade, o nosso medo. Pai querido, Pai amado, nós Te adoramos, porque o Senhor é o grande eu sou. Nós Te adoramos, Senhor, porque não há crise, não há nada, Senhor. Não pode haver nenhuma situação ou circunstância sobre a terra, Pai, que foge do domínio e do contorno das Tuas mãos. Senhor, nós nos entregamos a Ti agora, reconhecendo que o Senhor é grande, poderoso, Deus forte, o nosso grande El Shaddai. Tu és Emanuel, Senhor, é Deus conosco, Deus que está aqui comigo e com você. Te entregamos agora, Pai, a nossa adoração, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. E você pode se assentar agora. E eu quero te convidar a avançar um pouco aí na sua Bíblia, ir lá em 2 Timóteo, pode buscar aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. E nós estamos entrando agora para o momento de oferta. Nós estamos agora nos preparando. E o texto diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha que versículo mais lindo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A glória de Deus, ela é expressa na sua fidelidade. Eu pensei muito sobre isso. Assim como a bondade de Deus, ela é expressa no seu amor e graça. Aqui abaixo da sua tela, do seu celular ou do seu computador, estão todos os dados da igreja. O número da conta, da agência, o CNPJ. Que você possa se levantar como um mantenedor dessa casa. Igreja Metodista em Diadema. Que você possa se colocar, assim como Davi teve a sua oração escrita na Bíblia e nós lemos aqui no momento de adoração. Que você possa ter o seu legado escrito. Num tempo de crise, de pandemia, que você possa ter o seu nome como um nome que foi essencial para manter as portas abertas dessa casa. Que o seu nome possa ser lembrado por Deus lá na frente, quando Jesus vir, para nos buscar. Que o seu nome possa estar descrito como um nome que ajudou a destroçar o império de Satanás na terra. Que o seu nome possa ser lembrado como um nome que foi usado contra todas as armadilhas que Ele tinha para essa igreja. Que você possa, no pouco ou no muito, ser fiel ao Senhor. Que você possa contribuir, porque juntos nós somos mais fortes, porque juntos nós podemos vencer toda e qualquer batalha. Se prepare aí, nós vamos orar nesse momento de oferta. Senhor, nós te entregamos tudo, Pai, que nós somos, mas também nós queremos te entregar, Senhor, parte daquilo que temos.
Senhor, nós queremos, Senhor amado, ser úteis ao Teu reino. Nós queremos, Senhor, ser lembrados como homens e mulheres que não se intimidaram, Pai. Como homens e mulheres que escolheram, Senhor, a boa parte. Nós queremos, Senhor, Te entregar agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Não importando, Senhor, se o nosso salário está na totalidade, se ele está dividido. Não importando, Senhor, se ele foi reduzido. Nós queremos Te entregar, Senhor, a boa parte que nos cabe. Porque nós sabemos, Senhor, e nós entendemos perfeitamente que tudo que há, Senhor, é Teu. Nós não precisamos, Senhor amado, Te entregar, porque o Senhor depende, o Senhor é independente e o Senhor é suficiente, o Senhor é exclusivo. Mas nós queremos, Senhor, ser coparticipantes, Senhor, dessa obra. Porque, Senhor, através dela nós vamos povoar o céu, Pai. Nós vamos, Senhor amado, em nome de Jesus, saquear o inferno, Pai. Nós vamos tirar, Senhor, pessoas de lá que estão previamente condenadas. Porque, Senhor, se a Sua palavra chegar, onde há luz, Pai, já não é possível que haja trevas. Senhor, nós Te entregamos esse momento de oferta, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora, eu quero convidar aqui o nosso preleitor dessa noite, o nosso seminarista, Mário Robson, né? Vou pedir para ele já tomar aqui à frente, que você possa estender as suas mãos, daí de onde você está. Nós vamos agora pedir a cobertura do Senhor sobre a vida dele. Nós vamos agora continuar na esfera espiritual que nós nos colocamos desde o início desse culto. Porque prestar culto ao Senhor é um ato de amor. E cuidar das vidas é um ato duplamente de amor. Porque é o que o Senhor deseja que façamos. Estenda as suas mãos. E começa aí na sua casa agora declarar. Começa a declarar com toda a propriedade, com todo o fôlego que você tem, com toda a autoridade do céu, que a palavra que nós vamos ser ministrados agora através da vida dele vai ser bênção, vai ser alimento espiritual em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui agora, nós queremos, Pai, pedir que a Tua presença, ela continue no nosso meio. Porque o Senhor, assim como eu disse, é exclusivo. O Senhor, Pai querido, é o único motivo de estarmos aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, agora através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através do Teu Filho. Senhor amado, toma agora a mente dele, o coração dele, as palavras, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que há, Senhor Deus, um propósito, Pai. Há, Senhor, um ensinamento, há, Senhor, um direcionamento. Há, Senhor, dicas acerca de como devemos agir, viver e estar, que serão entregues agora, Senhor, ministrados através da boca dele. Senhor amado, que nenhuma seta inflamada do maligno passe nem perto, porque aqui é território santo. Aqui, Senhor, é propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Que momento abençoado, hein, meu irmão? Que momento abençoado, minha irmã. E nós estamos, nesse momento, vivendo mais uma semana, passando mais uma semana de quarentena, mais uma semana desse tempo
que a igreja tem experimentado algo diferente, né? Que é esse culto através da live, através das redes sociais. E nós temos feito um pedido, um apelo para a igreja, para que a igreja compartilhe de fato essa mensagem. Existem pessoas que estão em isolamento total. Eu conheci pessoas que estão em isolamento total. E se essa palavra chega ao coração dessa pessoa, ela vai frutificar. Essa pessoa está aberta para o Senhor. Essa pessoa está aberta para receber aquilo que o Senhor preparou através da igreja de Diadema. Então é nosso papel fundamental que eu e você, meu irmão, minha irmã, façamos chegar essa palavra o mais longe possível, aonde o Senhor deseja que essa palavra esteja. Amém? Glorificado seja Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento, mais uma vez, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11. Então quero que você prepare a palavra de Deus aí, no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos falar sobre um texto bastante conhecido, que é sobre a Torre de Babel, aquela história da Torre de Babel que nós conhecemos. E muitos de nós, eu e vocês, conhecemos essa história desde criancinha. A gente já ouvia falar sobre essa história da Torre de Babel. E depois nós vamos falar sobre uma outra história que tem muito a ver sobre essa história da Torre de Babel. Amém? Diz assim, Gênesis 11, a partir do versículo 1 até o 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: queimemo-los bem, os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Você conhece alguém assim? Você conheceu na sua vida algum grupo assim, que quis se tornar o máximo, que quis ir ao máximo? Continuando o texto, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, pela tua bondade, que o Senhor fale com a tua igreja nesse momento, através da tua palavra, através dessa palavra que nos edifica. Deus, esse é o nosso pedido, a nossa oração, que essa palavra alcance as pessoas que o Senhor deseja alcançar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, e o texto também ele faz essa pergunta para mim e para você, que é o seguinte: o que o povo queria? A gente viu aí no texto que eles queriam poder, a gente viu que eles queriam ser conhecidos por um grande feito, eles queriam que a torre tocasse o céu. Eu não sei se você, eu já fiz essa pergunta, mas eu não sei se você já conheceu algum grupo assim, algum grupo que queria ser grande. Teve uma Copa, acho que Copa do Brasil uma vez aí, que o Palmeiras dizia que queria ser grande, acabou sendo campeão aí. Mas existem grupos assim, eles buscam a cada momento serem grandes, serem super conhecidos. E esses grupos, eles não veem como que Deus enxerga aquilo muitas vezes. Às vezes a ganância pelo poder, a ganância por ter, a ganância por ser grande é tão imensa que a gente não percebe como que Deus está observando aquilo. E o texto revela para nós. O texto fala que Deus não se agradou. Então, aqui a gente pode falar sobre unidade nesse texto, mas unidade para o mal. A unidade para o mal. Eu vi uma vez uma reportagem na TV
que um cara foi realizar um assalto. E ele contou na reportagem como que ele decidiu fazer esse assalto. Ele disse que viu um amigo passando, chamou e o cara aceitou na hora. Vamos fazer um assalto? Vamos. Então é uma coisa muito rápida. Então, eles se uniram, ou seja, eles tinham uma unidade. A unidade é uma coisa boa. Só que o propósito era maligno, o propósito era diabólico, né? Então essas pessoas tiveram um propósito, porém um propósito que estava longe da vontade de Deus. Eu quero que você, nesse momento, pense a respeito dessas coisas, a respeito da unidade com os propósitos errados. A unidade com os propósitos errados. Amém? A consequência disso tudo, desse plano deles, olha, vamos pegar tijolos, vamos pegar betume aí com argamassa, nós vamos pegar esse material e nós vamos ser grandes. Nós vamos construir uma torre que todos os povos vão olhar de longe e vão falar, não vamos se meter com aquele povo, porque aquele povo tem uma torre forte, tem uma estrutura pesada, ninguém dá conta deles. E aí, a consequência é a confusão. Deus percebe e confunde a língua deles, a linguagem deles, porque assim eles não conseguiriam cumprir o propósito deles. Então, Deus, ele corta. Eu não sei se você já teve essa impressão na vida, que a gente às vezes está caminhando, de repente vem Deus, e corta as nossas asas. Aí na nossa cabeça a gente entra em crise, né? Fala assim, Senhor, será que o meu propósito era mau? Será que? E às vezes era mesmo. Então eu e você, meu irmão e minha irmã, às vezes produzimos planos que não estão na vontade de Deus. Às vezes esses planos são até bons, mas não estão de acordo com a vontade de Deus. Então Deus espalha eles pela terra. Ora, eles não podiam se comunicar mais, eles não podiam falar a mesma língua. Então, aqui na igreja a gente fala a mesma língua. Todo mundo está aqui, todo mundo está na sua célula, falando a mesma língua, batendo aquele papo na mesma língua. Mas esse povo foi dispersado porque não falavam mais a mesma língua. Eu queria que você refletisse nessa divisão que eu vou fazer aqui agora do texto, né? Que é o seguinte, Deus é rico em misericórdia. Eu acho que isso já foi falado aqui, mas vale repetir. Misericórdia é uma palavra que une duas palavras, a palavra miseris e a palavra cardio. A palavra miseris lembra alguma coisa, lembra a palavra miserável, lembra alguma coisa pra gente, pobre. A palavra cardio significa coração. Então, quando Deus tem misericórdia de mim, de você, é porque Deus está empobrecendo o seu próprio coração. É como se Ele dissesse para mim e para você assim, olha, eu me coloco no seu lugar. Eu sei que os seus planos às vezes são maus, mas eu te amo. Eu tenho um amor por você. Eu empobreço, eu me curvo para te amar. Eu coloco o meu coração curvado diante de você. É por isso que Ele desce, é por isso que Ele morre na cruz do Calvário, é por isso que Ele passa por toda aquela situação na cruz do Calvário, porque Ele ama a mim e a você. E se alguém perguntar assim, vale a pena? Não vale não. Porque eu e você não valemos a pena. Não vale a pena o investimento. Mas Ele é rico em misericórdia e Ele entrega tudo, a sua própria vida em meu favor e em seu favor. Então, para dividir essa fase aqui do texto, a despeito de toda essa cena, pense na história da Torre de Babel. Pense que diante de todo aquele quadro ali, Deus é rico em misericórdia. Então, quando você olhar para alguém, quando eu olhar para alguém, e nós começarmos no nosso coração a julgar aquela pessoa, a dizer assim, esse fulano não presta. Eu conheci um rapaz chamado Reginaldo. Ele era chefe da gangue do meu bairro. E ele anteriormente, né, mas naquele momento ele já era da igreja. E ele só foi alcançado pelo amor de Deus através daquela igreja, porque a igreja entendeu. A igreja percebeu que o Reginaldo, ele podia ser um chefe da gangue, ele podia ser um homem violento, um homem que espancava, um homem que se armava contra outros homens. Mas a igreja percebeu que o Reginaldo era filho de Deus. Aquele filho pródigo, aquele que pede a parte da herança e vai embora, e vaza, como a gente fala, né? Mas Deus amava aquele cara e resgatou, trouxe para perto. Eu queria que nesse momento nós fôssemos lá para frente da Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2. E aí você pode se perguntar aí, mas o que tem a ver Atos? É longe, é muito longe. Mas nós vamos ver o que a palavra de Deus
fala para mim e para você acerca do livro de Atos, capítulo 2. Alguns já conhecem essa conexão e nós vamos tratar sobre a história de Pentecostes. Diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Parece o texto de Babel, né? Centenas, milhares de anos antes. Eles estavam reunidos em um mesmo lugar, então eles eram um. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Na primeira vez que eu vim nessa igreja, a primeira vez, foi isso aqui que aconteceu. Nós estávamos reunidos neste lugar, e parece que vinha como um vento impetuoso. Eu não sei se você lembra disso, mas eu lembro e me senti amado por Deus, e me senti amado pela igreja neste lugar. A casa, esse vento impetuoso, esse Espírito do Senhor encheu toda essa casa. Versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então isso aqui lembra muito Babel. Deus divide o povo em línguas. E muito tempo depois que Jesus completa a sua obra de misericórdia em meu favor e em seu favor, Ele lança línguas sobre aquele povo, de maneira que eles podiam se entender. Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ao ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, eu quero situar você nessa história aqui rapidamente. Pentecostes era uma festa do povo judeu, era uma festa ali estabelecida. Então vinham povos de todos os lugares, apareciam pessoas de todos os países ali da região, cada um na sua língua, mas participavam daquele evento muito precioso, né, para eles. E esse povo, esses estrangeiros, eles não entendem, eles não compreendem como que foi capaz a compreensão naquele lugar, uma compreensão total naquele lugar, sendo que todos falavam línguas diferentes. Então, eu quero que Deus fale conosco através da sua palavra. Em primeiro lugar, a compreensão existe porque ali existe o Espírito do Senhor. Diz mais ou menos assim, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles não ficaram cheios de ideias próprias. Eles não ficaram cheios da sua própria vontade de poder, do seu próprio querer, mas eles ficaram cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, haviam pessoas de várias nacionalidades, ou seja, o reino de Deus não é só comigo e com você, não. Às vezes a gente acha que existe um povo em algum lugar, algum bairro que não merece o reino de Deus. Mas a palavra fala para mim e para você que este reino, ele há de ser espalhado por toda a face da terra. Assim como houve uma separação naquele lugar, lá em Babel no começo, há um ajuntamento de pessoas em Pentecostes. Então o reino de Deus é para essas pessoas. É justamente para aquela pessoa que eu e você entendemos que não é para ela. E às vezes essa pessoa era eu e você. Às vezes alguém olhava para mim e você e pensava o seguinte: aquele cara não. Aquele cara é um tranqueira, como fala lá no Paraná. Esse cara não dá não, não é para ele. Mas o reino de Deus está estabelecido e disponível para todas as pessoas. Para aquelas pessoas que você acha que não. E pense nisso. Eu tenho que pensar nisso, você tem que pensar nisso. Nós como igrejas precisamos a todo momento pensar nisso. Será que é só para mim?
Ou será que é para aquela pessoa que nos atormenta às vezes, né? Em terceiro lugar, durante a manifestação de Deus, o diabo usa pessoas para zombar. Então nós vamos continuar a leitura aqui, no versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eu não sei se você já teve essa impressão. Isso acontece bastante no trabalho. Às vezes uma pessoa chega no trabalho e fala assim: nossa, o culto ontem foi uma bênção, o culto foi maravilhoso. Aí alguém começa a zombar. Você já ouviu essa zombaria? Ontem eu estava tomando cerveja. Ontem eu estava no bar. Não está mais porque está em quarentena, né? Mas existem pessoas que são assim. Elas funcionam na base da zombaria. Eu já tive um chefe que ele contratou só evangélicos. E ele não era evangélico, mas ele zombava. Toda hora ele zombava. Toda hora ele começava a cantar um hino, passava no corredor, começava a cantar um hino e começava a rir no final. Existem pessoas que zombam. Existem pessoas que olham para você e falam assim: esse cara louva com os lábios, mas o coração dele está longe de Deus. E você sabe que não está. Você sabe que dia após dia, eu e você temos nos aproximados do centro da vontade do Senhor Jesus. E Deus há de nos honrar nesse sentido. Então, meu irmão e minha irmã, tenha fé, persevere, lute, acredite no reino de Deus. Vale a pena acreditar no reino de Deus. Então, diante de toda essa cena, era muita gente ali envolvida, e Pedro vai ter que fazer uma explicação. Pedro, no versículo 14, se levanta com os 11 e erguendo a voz, veja isso comigo e para mim e para você. Pedro ergueu sua voz e advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disto e atentai às minhas palavras, disse Pedro. Versículo 15, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre aqui foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Versículo 19. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meu irmão, para mim e para você, na zombaria do outro, tem resposta. E essa resposta estava escrita bem antes de Pedro, com o profeta Joel, lá longe, bem longe. Então, quando alguém, de alguma forma, zombar de você, está vendo o crente, está vendo aquele lá, que vai lá, tem resposta. Tem resposta. Vai acontecer um dia, e esse dia é agora. Tem acontecido no nosso meio, que pessoas vão sonhar. Já viu aquela pessoa que deixou de sonhar? Ela vai voltar a sonhar. Já viu jovens sem esperança? Eles vão ter visões, eles vão profetizar. Até os empregados, Pedro vai falar sobre os servos, até os empregados da casa vão ser alcançados. Até aquelas pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que estão ali diante de você no dia a dia, até aquelas pessoas serão alcançadas pelo amor de Deus. Amém? Então ali Pedro explica, ele fala que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, Pedro entendeu que aquela mensagem de Jesus não era apenas para aquele povo ali. Aquela mensagem um dia teria que chegar até nós. Por exemplo, é para todo aquele, toda aquela que invocar o nome do Senhor. E em terceiro lugar, quando Deus se manifesta, Ele dá sinais. Quando Deus se manifesta, Ele dá sinais. Mostrarei maravilhas em cima dos céus e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens e fumaça. Então, meu irmão e minha irmã, faça a comparação. Em Babel, há unidade. Em Pentecostes também há unidade.
Em Babel, a unidade com propósitos errados, aí é a diferença. Em Pentecostes existe a unidade do povo de Deus com os propósitos certos. Comecemos, eu e você, a pensar assim. A pensar os propósitos certos do Senhor Jesus de Nazaré. Em Pentecostes existe entendimento. Em Pentecostes existem cristãos, pessoas de Deus que falam a mesma língua. A mesma língua. A pastora, ela estava recordando no domingo sobre o tema da célula na semana. E ela falou assim, na célula todos e todas estávamos falando isso aqui. Ou seja, toda a igreja fala a mesma língua, toda a igreja vai no mesmo ritmo, a gente vai alinhando o ritmo, toda a igreja ela vai caminhando no mesmo passo. Aí a gente pensa assim, mas fulano é mais para frente, ele é mais acelerado, pois ele vai atrasar um pouco o passo para todos caminharem juntos e juntas. É assim o reino de Deus. Amém? Eu quero orar nesse momento com você sobre essas duas cenas. Eu e você, meu irmão e minha irmã, como Paulo fala, por amor a Deus, nós somos entregues à morte o dia todo. Está lá em Romanos 8. Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu não sei como é que está você nessa quarentena, no sentido do pânico, do medo, mas a impressão que dá é que a morte ela passa por nós a todo momento. E ela vai passeando por nós. Mas Paulo acrescenta dizendo o seguinte: em todas essas coisas, e Paulo está falando de prisão, Paulo está falando das marcas do corpo, como a pastora Patrícia pregou na última vez. Paulo tinha marcas no corpo. Paulo tinha o martírio em seu corpo, o martírio na sua mente. Ele sofria espancamentos, ele sofria prisões, ele sofria perseguições. E ele completa lá no livro de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, você pode ler, que em todas essas coisas, e quando Paulo fala em todas essas coisas, nós podemos entender que até nessa época do coronavírus, em todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores com Cristo ali. Nós somos mais, nós somos além de vencedores. Nós somos além, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Então que nesse momento você possa orar nesse sentido: Senhor Jesus, eu não quero viver Babel, eu quero viver Pentecostes, eu quero viver a descida do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu coração, gerando transformação, gerando entendimento, gerando amor, gerando compaixão, gerando desejo de que mais pessoas como eu e você sejam alcançados e alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar nesse momento com você, meu irmão, que você feche os seus olhos, que você esqueça tudo que está na sua volta, esqueça tudo que está do seu lado. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, em gratidão a Deus. Eu sei que nós temos, dia após dia, a notícia de mortos. Nós, nessa semana, vimos que morria-se cerca de 300 pessoas por dia eram tidas como mortas pelo coronavírus no Brasil. O tempo está difícil, as coisas estão difíceis. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Deus tem algo para mim e para você de especial, amém? Senhor Jesus, nós oramos neste momento, Pai, com o nosso coração grato ao Senhor, Pai, a despeito dessas coisas, dessas situações que têm acontecido ao nosso meio, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. O Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é rico em misericórdia, Senhor. O Senhor é aquele que curva o coração diante de nós em amor, Pai. O Senhor nos ama tanto, Pai, que desce, morre em nosso favor, morre pelos nossos pecados, Deus. Deus, nós vimos que existe uma situação que a Bíblia chama como Babel, né? Que é a época das más intenções, Deus. E nós, Pai, como igreja, nós como pessoas, cada um e cada uma, nós já tivemos más intenções no coração. Nós já tivemos intenções do mal no coração. Mas pelas Tuas misericórdias, Pai, pelas Tuas pisaduras, Senhor Jesus, nós somos sarados, nós somos curados, Pai.
E agora nós vivemos a descida do Espírito Santo sobre o nosso coração. Este Espírito que sopra sobre a nossa vida. Ele sopra nas nossas narinas e nos devolve a vida, Pai. A vida e vida em abundância, Deus. Nós sabemos, Pai, assim como o Senhor disse, que no mundo nós teríamos aflições. E nós temos tido aflições como nunca tivemos antes na história do Brasil e do mundo, Pai. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, Pai. É por isso que nós vamos nos animar, assim como o Senhor nos diz. Nós vamos ter bom ânimo. Nós vamos ter bom ânimo, Pai. Nós vamos nas nossas células nos alegrarmos, nós vamos compartilhar da Tua palavra, nós vamos sorrir, nós vamos interagir, nós vamos crescer diante do Senhor, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores, Pai. Que o Senhor não permita, Deus, pela Tua bondade, que nós retornemos àqueles pensamentos maus, à unidade do mal, Deus. Mas que nós tenhamos unidade de fato, Deus, mas para o bem, para aquilo que é desejo do Senhor para as nossas vidas, Pai. O desejo de restauração, o desejo de estarmos unidos com os propósitos corretos, Pai. E em todas essas coisas seremos mais do que vencedores, Pai. Nós oramos neste momento agradecendo por esse tempo precioso da Tua palavra, Pai, de estar diante da Tua palavra, Pai, com o coração aberto, com o coração sedento pela Tua palavra, Deus. Continua sempre, Pai, falando conosco, falando com a Tua igreja, abençoando a nossa igreja, e que ela caminhe sempre na unidade certa, com os propósitos corretos, com a igreja de mãos dadas, entendendo um ao outro, compreendendo as questões um do outro e crescendo, Pai, diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.